Hello guys, how are you doing? Welcome to another video. E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. A nossa aula de hoje eu vou te mostrar qual que é o passo a passo, o ideal, se você estiver estudando um livro em inglês. E nós faremos isso através de uma aula que eu dei ao vivo para os meus alunos, mas eu resolvi editar essa aula e deixar de uma forma mais sucinta para que você possa aproveitar esse conteúdo também. Nós vamos fazer o passo a passo com uma história de um livro que teoricamente você pode considerar muito simples ou até mesmo bobo, dependendo do seu nível de inglês hoje. Mas a minha sugestão é: assista essa aula inteira. Eu tenho a plena certeza que você nunca mais vai ver o inglês da mesma forma. Mesmo que seja uma história infantil, sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender. E eu já vou dar uma dica aqui pra você começar. Não julgue um livro pelo gênero ou pelo número de páginas ou pela sua complexidade. Quando a gente tá falando de inglês como uma segunda língua, que é o meu caso e o seu caso, se você também nasceu no Brasil ou qualquer outro país não falante da língua inglesa, nós sempre podemos aprender uma coisa nova. E se você não tem o hábito da leitura, comece sim por livros que tenham a linguagem mais simples, mais direta, e principalmente livros que têm ilustrações, que é o caso de livros infantis, certo? Então vamos com a gente que essa aula está muito completa, a gente vai passo a passo e você vai entender exatamente como você deve estudar inglês através de livros. Vamos nessa! Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou aproveitar para apresentar o site para vocês, tá? É o seguinte, gente, quando você seleciona o livro, é essa página que abre. Só que o que é legal desse site é que sim, são livros infantis, são livros para crianças, tá bom? Mas mais uma vez, não é porque é um livro para criança que é um livro chato, não é um livro que é para criança que é um livro que você não vai aprender, muito pelo contrário. Então, uma coisa que eu acho incrível desse site é que quando você coloca, ó, tá vendo? Você coloca o mouse por cima, ele destaca a palavra e se você clicar, ele fala a pronúncia da palavra e também dá o significado. Ah lá, eu não sei se vocês conseguem escutar, porque eu tô usando o microfone, mas já fala, mas se você quiser repetir é só clicar aqui. E aqui tem a descrição, né? É um site 100% em inglês, então você treina a sua leitura a todo momento. Enfim, vamos lá. A nossa leitura do dia, ó, inclusive, aqui embaixo aparece qual que é a idade que o livro é sugerido, então para crianças de 3 a 8 anos, né? Começando a leitura. E se tem quiz, qual que é o nível, né? Kindergarten, que é essa faixa etária de idade. E é isso. Então, o nome do livro é Kitty and Dragon. Kitty Gets a Cold. Então, Kitty and Dragon é uma série de livros, tá? É como se fosse que nem a Dora Aventureira, né? A Dora Aventureira tem os amiguinhos dela e tem 50 mil episódios. Aqui é a mesma coisa. Então, é Kitty and Dragon. Então, é o gatinho e o dragão. E vocês sabem o que é Kitty? O que Kitty significa? Eu já falei que é gatinho, mas por que não é Little Cat? Ou por que não é Cat? Vocês sabem? Kitty é o gatinho bebê. É que nem o puppy para cachorro. Então, ó, Kitty é um baby cat e puppy é um baby dog. Então a gente tem esses nomes que, bom, as pessoas usam assim, mas você pode falar little cat or little dog, mas não necessariamente fala sobre a idade do animalzinho. Você tá falando mais sobre o tamanho dele do que da idade dele. Aqui você sabe tanto o tamanho quanto a idade, né? Kitty acabou de nascer, um gatinho pequenininho, um bebezinho, e puppy a mesma coisa. Então, essa é a primeira parte que a gente já pode anotar, a diferença entre cat and kitty. E o que é legal também é a pronúncia, né? A gente pode falar sim kitty, kitty, mas o mais comum para a pronúncia americana, kitty, ok? Então, kitty gets a cold. Gente, get. Esse verbo get, quem já não encontrou com ele uma vez na vida? Na verdade. E ele tem vários usos diferentes, assim como você já deve ter ouvido ou como assim você já sabe. Então, aqui a gente tem um dos usos do get, que é contrair, pegar gripe, ficar doente. Então, Kitty gets a cold é o Kitty, o gatinho fica doente. Então, get a cold é uma expressão que se refere à pessoa pegar uma friagem ou ficar resfriado. Então, isso que é muito interessante, porque get a cold não é necessariamente pegar frio, né? Pegar frio. Mas é passar frio e por passar frio você fica resfriado e você fica, enfim, né?
doentinho. Então você já pode anotar aí. O get tem vários usos diferentes, inclusive no material dessa aula eu vou mandar para vocês 2 aulas que nós já temos que envolvem o verbo get, falando principalmente sobre o get individualmente, que é o caso aqui, que a gente não tem nenhuma preposição com ele, então ele não é um phrasal verb, é um verbo normal, é um verbo simples, get, mas também tem o get com phrasal verbs, que daí já é outro papo e é legal para vocês conhecerem. E assim como eu falei, esse é um livro de 3 a 8 anos, então vai ser um livro que vai ter mais imagens e vai ter menos parte escrita. E outra ferramenta muito interessante, que além de ler o livro através do Epic Books for Kids, você também pode ter o livro narrado para você, né? Então, se você perceber, ó, tem um botãozinho de play aqui embaixo. Então, se eu clicar o play aqui, ele vai começar a ler o livro para mim e mostrando as palavras que ele está falando. Então, isso é muito legal. Eu vou dar play aqui, mas eu acho que vocês não vão conseguir escutar. Eu vou deixar o microfone perto do som, da minha caixa de som, vamos ver se vai dar certo. Mas vocês podem fazer a mesma coisa em casa, tá bom? Aí, do lado daí. One morning, Dragon goes outside. Entendeu? É uma opção aqui que nós temos, ok? Então vamos lá. One morning, Dragon goes outside. The sky is blue, the wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. One morning, Dragon goes outside. The sky is blue, the wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. Gente, eu sei que pode parecer muito simples, mas se a gente não começar do simples, não tem como a gente deixar as coisas mais complexas, tá bom? Então, se você não tem o hábito da leitura, eu totalmente recomendo para que você faça o que a gente acabou de fazer. Leia em voz alta. E aqui no site, o que acho auxilia bastante é essa questão de você ter alguém lendo para você. Então, você pode dar o play, vai tocar, e você repete na sequência, né? Então, ó. One morning, Dragon goes outside. The sky is blue. The wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. Então, você pode até perceber que a pessoa que está narrando o livro, ela coloca muita intensidade na voz, né? Porque quando a gente lê qualquer que seja o livro, principalmente um livro como esse, que é um livro infantil, tem que ter emoção na voz, né? Não adianta ler One morning, Dragon goes outside. The sky is blue, the wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. Não, né? Ela lê de forma bem energética, então acho que vale a pena a gente fazer a mesma coisa. Então, one morning, Dragon goes outside. The sky is blue. The wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. E aí, essa mesma dinâmica você vai levar para outros livros quando você for ler, certo? Leia uma vez em silêncio, leia mais uma vez para ver se você tá ali acostumado com vocabulário. Checa, né? Dá uma olhadinha para ver se você conhece todas as palavras, a pronúncia delas. Se não conhecer, é só colocar em cima. Mas aí você clica em cima dela, verifica. Se não tiver a pronúncia da palavra, você verifica em um dos dicionários que vocês já sabem quais que são os melhores que eu já indiquei antes, certo? Mais uma vez, vamos ler juntos, ok? Vamos lá? 3, 2, 1. One morning, Dragon goes outside. The sky is blue. The wind is blowing. It is the perfect day to fly a kite. Ok? Então, ó, one morning, uma manhã, Dragon goes outside. O dragão vai para... O que é outside, gente? O que é outside? Provavelmente você conhece 3 letrinhas dessa palavra, ou talvez você conheça todas. O que significa outside? Então, ó, Dragon goes outside é o dragão vai para fora. Então dá pra ver, inclusive, aqui, né? Que ele tava... Aqui é uma caverna, parece, né? Então, goes outside. Se eu falar assim, hey guys, come inside. Come inside. É o quê? Venham para dentro, né? Então, por mais, livro de criança, livro infantil, nossa, não vou aprender nada. Pronto, já aprendeu como que é do lado de fora e como que é do lado de dentro. Até porque eu sempre falo para vocês que nós temos que sempre trabalhar com os antônimos, né? E o que são os antônimos? Os antônimos são palavras que estão dentro do mesmo guarda-chuva, mas têm sentidos opostos. É que nem o sol e a lua. É que nem, por exemplo, frio e quente. É que nem verão e inverno. São polaridades, tá bom? Então, qual que é o oposto? Então, igual eu falei, outside, inside. A gente só pegou uma palavra da primeira página, né? São, sei lá, deve ter umas 5 palavras ali, 7 palavras, a gente pegou uma e olha só o que a gente vai fazer. Então, outside, inside. Igual eu falei summer e winter. Eu falei sun and moon. Você pode ir mais a fundo e, por exemplo, pensar
em formas geométricas. Por exemplo, um quadrado não tem nada a ver com um círculo, que não tem nada a ver com um triângulo, por exemplo, né? E daí a gente vai criando mais opções. Você tem a luz, você tem o claro, você tem o escuro, né? Sem luz, com luz. E aí você vai brincando com isso, tá? E aí o que é legal? Você criar frases com isso. Então, por exemplo, a gente teve ali no outside. Dragon goes outside. Mas eu acabei de dar outro exemplo com o inside. Come on, guys. I'm inside. É pensar assim, gente, tá chovendo, vem, entra logo, né? Come on, guys, it's raining. I'm inside, ok? Ficou clara essa importância para vocês de trabalhar com os antônimos? Então vamos seguir, ó. Aqui, ó, dragon goes outside. Aqui você já pode ver que não é o dragão que está narrando a história, não é? Ele não falou assim, I go outside. One morning, I went outside. Não, tá narrando, né? Então, ó, dragon goes outside. É a mesma coisa de falar he goes outside, né? Ele vai para fora. Então, por isso que aqui não é go, é goes, porque tá na terceira pessoa do singular. Então, dragon goes outside. O dragão vai para o lado de fora. E outra coisa, aqui a gente tá falando de fatos, né? Uma manhã, o dragão sobe pro lado de fora. O céu está azul, está ventando. É um dia perfeito para empinar uma pipa. Então, a gente está trabalhando com fatos, né? Então, por isso que a gente está usando aqui o presente simples. São fatos. Eu sou Camille. I am Camille. I am an English teacher. I live in Los Angeles. I work every day from Monday to Sunday. I go to church on Sunday. Todos esses fatos são fatos. Todas essas ações que eu acabei de listar são fatos. É a realidade. Então, não é um plano que eu tenho, não é o que eu vou fazer ou o que eu fiz no passado. É o que é, tá bom? Então, sempre pense nisso. Presente simples é para falar o que é para falar sobre fato, é para falar da realidade. Então, ó, the sky is blue, o céu é azul. Aqui, mais uma vez, qual que é, se a gente fosse pegar ali na cartela de cores, qual que é o oposto do azul? É o vermelho. O que é vermelho? O dragão. Então, como que eu falaria assim, o dragão é vermelho? Só para vocês verem onde que eu tô indo com esse negócio de antônimo. Esse exercício que eu tô mostrando para vocês é justamente para que vocês vejam que por mais que a leitura seja bem assim reduzida, né, bem simples, você não para nela. O seu estudo não para somente na leitura. Não é só questão de você ler, falar em voz alta, ok, próxima página. Não é. Qual que é o suco que eu consigo tirar dessa pedra, tá? Sempre assim. The dragon is red. The dragon is red. The dragon is red. Exatamente, gente. Porque o que eu fiz? Eu só substituí. Então eu troquei o blue por red e aqui eu tava descrevendo o céu. Se aqui eu tô descrevendo o céu, como é que eu descreveria o dragão? É só trocar o que eu estou descrevendo, que é o sky. The dragon is red. Então, trabalhe com antônimos e também trabalhe com substituições. Seguindo, it is the perfect day to fly a kite. Olha só, mais uma expressão aqui. A gente, em português, a gente fala empinar pipa. Dependendo da sua região, você talvez tenha até uma outra forma de falar isso. Mas, de forma geral, empinar pipa. A gente não usa o verbo voar. A gente não voa a pipa, a gente empina a pipa, certo? Só que em inglês não é assim que funciona. Em inglês a gente fala que a gente voa a pipa. Então você já pode, inclusive, anotar isso daí. To fly a kite, ok? To fly a kite. A gente não fala to lean a kite. Não, to fly a kite. E essa aqui é a pronúncia, né? Kite, kite. Toda vez que eu vejo a palavra kite, eu lembro de uma música do Aerosmith, que chama Pink. E nessa música, ele descreve várias coisas que tem a cor, né, rosa e que ele gosta. Inclusive, tem uma frase que fala sobre uma kite. Então, de olhar para essa palavra, eu penso nessa música e eu lembro da letra. Então, vai chegar um momento que, por exemplo, quando você olha aqui pro wind, eu lembro daquela música Dust in Wind. Enfim, você vai pescando as coisas e você vai lembrando, e é assim que você, inclusive, armazena, aprende, memoriza palavras novas, tá bom? Então, uma manhã, the dragon goes outside, o dragão vai para o lado de fora. The sky is blue, the wind is blowing. O céu é azul, o vento está soprando, né? Aqui, gente, é presente contínuo, né? O vento está soprando, a ação está contínua, ó. O vento está soprando, não é que o vento sopra. Poderia ser the wind blows, mas não é. Aqui é o vento está soprando, então tem até a representação disso no desenho. Então isso que é legal, você vai associando as coisas, ó. O vento está sendo soprado. Ele não sopra, simplesmente. Ele está soprando, ele está, né, acontecendo. Vamos para a próxima página. Dragon finds his kite. He waits for Kitty to wake up.
When Kitty opens her eyes, she groans. My nose is stuffy, she tells Dragon. My throat hurts. My head, Guys, vamos ler isso aqui mais uma vez, que essa página está maravilhosa. Falemos sobre conjugação da terceira pessoa do singular. Olha lá. Dragon finds his kite. He waits for Kitty to wake up. When Kitty opens her eyes, she groans. My nose is stuffy. My throat hurts. My head, Guys, quantos verbos, quantas ações vocês conseguem identificar nessa página? Nessas duas páginas? Vamos ver. Bom, Dragon finds his kite. Dragon finds his kite. Então, o dragão encontra sua pipa, né? Aqui tem um. He waits for Kitty to wake up. He waits. Ele espera. He waits for Kitty to wake up. Acordar. 3 verbos. Só aqui nessa primeira parte tem 3. When Kitty opens her eyes. Opens. Abre. When Kitty opens her eyes, she groans. She groans. Groans é gemer, né? Tipo, sabe quando você acorda e você se estica? Então é isso. My nose is stuffy. She tells Dragon. My throat hurts. Nós temos 8 verbos aqui. Então, vamos lá que a gente vai ver tudo, tá? Aqui tem 8 verbos. Então, primeiro é o finds, né? Dragon finds his kite. Ele encontra. Então, presta atenção aqui o verbo to find, na terceira pessoa, vira finds. He finds. Dragon finds his kite, ok? E o que ele faz na sequência? He waits. Ele espera. Então, o verbo to wait, esperar, vira waits. He waits for Kitty to wake up. Wake up, gente, é um phrasal verb. Não parece, mas é. E por que não parece? Porque a gente aprende no começo, né? Que é tão comum. O que eu faço? Eu acordo, eu levanto. Acordar e levantar, que são as duas primeiras coisas que a gente tem que saber falar, são 2 phrasal verbs, né? Wake up, acordar. Get up, levantar. Lindo, né? Pois é. Então, não precisa ter medo de phrasal verbs quando você ouvir falar sobre phrasal verbs. Agora você sabe o que é e como que você vai aprender. Desse jeito que a gente tá vendo aqui também, tá? Não sugiro que você decore lista, porque lista não ajuda muito. Às vezes vai colocar uma pressão desnecessária em você. Então, aprenda lendo. Então, he waits for Kitty to wake up. Então, ele espera, ele aguarda para que o Kitty, a gente viu na verdade que não é o Kitty, é a Kitty, to wake up, para que ela acorde, né? Então, aqui a gente tem 3. Finds, waits, wake up. Próxima página. When Kitty opens her eyes, she groans. Então, opens. O verbo to open, abrir, vira opens. She opens her eyes. Então, sim, nesses verbos aqui, todos os verbos que nós temos nessa página, eles literalmente, para você conjugar na terceira pessoa, é só adicionar o S. Né? Nós temos algumas alterações, outras variações, exceções à regra. Aqui, né? Opens her eyes. Ela abre os seus olhos. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Her eyes. Eu sei que no português a gente tem mania, a gente usa, na verdade, a mesma palavra. Se eu falar a seguinte frase, ela falou com sua mãe. Ela falou com a sua mãe. Ela falou com a mãe dela ou ela falou com a mãe da pessoa que ela tá conversando? A gente usa o mesmo pronome nesse caso, né? E no inglês a gente não usa. Então tem que tomar muito cuidado sempre quando você estiver falando sobre ela e sobre ele. Quando você quiser dizer a mãe dela, o amigo dele, o computador dela, o carro dele, o trabalho dela, a casa dele, a gente tem que usar os pronomes corretos, né? Eu não posso usar your. Your é de you, tá bom? Então, se eu estou falando dela, she, eu tenho que falar her eyes. Porque se tivesse escrito aqui, when Kitty opens your eyes, é quando a gatinha tá fazendo assim em você, abrindo seus olhos literalmente, pegando as suas pálpebras e abrindo, tá? Porque ela tá abrindo os seus olhos, mas ela tá abrindo aqui os olhos dela. Então, a gente vai ter que usar o her. Cuidado, tá bom? Pra não trocar isso. Então, opens é o nosso quarto verbo. And she groans. E ela geme. Esse geme de acordar, assim, tá? Tô me alongando aqui. She groans. Quinto verbo. My nose is stuffy. My nose is stuffy. Esse is aqui, gente, meu nariz está entupido. Stuffy. Meu nariz está entupido. My nose is stuffy.
Então você já pode ensinar para a criança que vive com você, para o seu irmão, para a sua filha, para o seu sobrinho. Ensina ele a falar esse tipo de coisa. Imagina, gente, eu acho a coisa mais fofa do planeta Terra, criança falando. Agora, independentemente do idioma, agora quando é inglês, tem um espacinho especial assim no meu coração, porque eu acho a coisa mais rica do universo. Então já ensina, my nose is stuffy, né? Meu nariz tá entupido, tá congestionado. She tells dragon. Então, mais um verbo. O verbo to tell vira tells. She tells. Então, meu nariz tá meio entupido. Ela falou pro dragão, my throat hurts. My throat hurts. A minha garganta dói. Dói, mais um verbo. Ok? And my head, Gente, nós estamos nessa aula aqui faz 30 minutos. Nós estamos na segunda página do livro. Um livro para crianças de 3 a 8 anos. Lembre-se sempre disso. Nenhuma leitura é boba, nenhuma leitura é simples, ou nenhuma leitura infantil não te serve. Isso não é verdade, tá? Leituras infantis têm muito que ensinar para nós. E a gente tá vendo isso aqui agora, tá? Então, vamos rever aqui, ó. Finds, waits, opens, drones, is, tells, hurts. Alright? Agora, além de todos esses verbos, eu também quero que você pense sobre a pronúncia da letra H seguida de vogal. Olha só quantas palavras tem começadas com H e seguidas de vogal, tá? Ó, vamos analisar? Na primeira linha a gente tem uma, que é his, né? A pipa dele. Ó, mais uma vez. Não é dragon finds your kite. Não, é dragon finds his kite. Porque a pipa é dele. Não é a sua, é a dele. Tá bom? He waits, aqui ó, for the kitty to wake up. Então, aqui a gente tem his, que é dele, e he, que é ele. O H, seguido de vogal, 99% das vezes, ele vai ter esse som de rato, real, rápido. His, he, her, hurts, head, tá bom? Então, assim, digo que é 99% das vezes, porque realmente é. Duas palavras que vêm na minha cabeça agora que fogem desse padrão é hour, que é hora, e herb. Essas duas palavras, nós não falamos o H e a vogal com esse som de rato roeu a roupa do rei de Roma. Não é esse. A gente fala o H, a gente, na verdade, ele não é pronunciado, tá? Então é hour e herb. Mas o herb tem uma variação que você também pode falar herb. Não está errado. Agora, todas as outras palavras, ó, só nessa página, ó, a gente tem o his, he, her, hurts e head. Olha que legal, né? Mas aqui a gente poderia ir assim, infinito, porque existem muitas palavras começadas de H e seguidas de vogal. Vou falar algumas só para vocês ficarem bem impactados e nunca mais esquecerem sobre isso, tá bom? Então a gente tem o hi, hello, que é coisa mais simples do que isso, né? Hi, hello. Não vai esquecer dessa regrinha, tá? Temos horse, cavalo. Temos home, house, né? Casa, lar, hospital, helicopter. Ok? E, gente, eu nunca faço o livro completo aqui com vocês, por mais que esse aqui seja um livro mega curtinho, justamente para que você tome a iniciativa de terminar essa leitura e fazer os mesmos processos que a gente faz aqui juntos, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ler essa página aqui. I have a cold, Kitty says. I cannot fly a kite. I need to be alone so I can rest. Kitty closes her eyes, she falls asleep. I have a cold, Kitty says. Então, eu estou gripada, né? Kitty says. Olha aqui o says, mais uma vez. I cannot fly a kite. I need to be alone so I can rest. Eu não posso empinar pipa, eu não posso soltar pipa. I need to be alone so I can rest. Eu preciso estar alone, sozinha, so I can rest, para que eu possa descansar. Gente, aqui tem uma coisa muito importante que eu preciso falar sobre o verbo can, tá? Já volto aqui. Kitty closes her eyes, she falls asleep. Então, só para vocês verem a estrutura e quão incrível é esse livro, por mais que, mais uma vez, um livro infantil. Aqui, a gente tem o verbo wake up, né? Aqui a gente tem o phrasal verb fall asleep. Aqui a gente tem o verbo opens her eyes. Aqui a gente tem closes her eyes.
O que eu quero dizer? Que o livro mostra na prática uma coisa que você já antecipou lá atrás, que são os antônimos. Então, se ela abre, ela fecha. Se ela acorda, ela dorme. Se ela toma banho, ela se suja, né? É disso que eu tô falando. Vamos trabalhar com os antônimos, porque isso faz com que você encurte o caminho. Você não vai ficar necessariamente precisando ou sentindo necessidade de sempre pesquisar ou de sempre verificar o significado de uma palavra, porque se você verificar um antônimo antes, qual que é o oposto de alguma palavra que você já encontrou anteriormente, esse processo já é adiantado. Então, ó, mais uma vez, a gente tem o César aqui, que é o disse, né? E aqui, presta atenção que a gente tem as aspas. Né? As aspas é quando o próprio personagem diz. Só para a gente saber exatamente a conjugação dos verbos, senão a gente se enrosca tudo, né? A gente vai se enroscar. Então, por isso que a gente tem as aspas aqui, né? I have a cold, Kitty says. I cannot fly a kite, I need to be alone so I can rest. Então, I need é eu preciso, certo? I need to be alone. Eu preciso estar sozinha para que eu possa descansar. So I can rest. Gente, o verbo can é um dos verbos que provavelmente vocês vão mais falar em inglês. Principalmente quando a gente está falando da parte profissional, quando você tem que compartilhar as coisas que você é capaz de fazer, as coisas que você não é capaz de fazer, o que você consegue, o que você não consegue, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, o can vai estar presente a todo momento. Então, I can é eu posso, eu consigo, né? Aqui a gente tem a estrutura so I can rest, é para que eu possa descansar, tá? Mas, uma coisa que tem que ficar transparente aqui para vocês. Sempre quando você usar o verbo can, muito provavelmente você vai usar um verbo na sequência, tá? Então, você sempre fala, eu posso nadar, eu consigo escrever, eu posso falar, certo? E aí, a gente não precisa adicionar nada no meio do caminho. A gente não tem que adicionar nenhuma palavra depois do can. Então, a gente não fala I can to rest. Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, qual que é o correto, né? I can rest. Não tem nenhuma palavra entre o can e o verbo principal, a ação principal. I can rest. Eu posso descansar. Eu consigo descansar. Tem esses dois sentidos, poder e conseguir, tá bom? Isso aqui, ó, I can to rest, está errado. Está errado, tá bom? No inglês a gente não precisa usar nenhuma preposição depois do verbo can. Nenhuma. Então vamos trabalhar em cima desse exemplo e criar frases que estejam relacionadas com o seu dia a dia. Por exemplo, I can swim. I can swim. O que vocês conseguem fazer? O que vocês podem fazer? O que vocês têm a habilidade de fazer? Vocês têm a habilidade de programar um site? Vocês têm a capacidade de montar um roteiro de viagem? Vocês podem malhar todos os dias da semana? Tá vendo como é simples? E tá vendo que fica sem limite? É isso. Inclusive, gente, eu gostei tanto desse livro que eu realmente estou reforçando aqui para você terminar a leitura desse livro hoje. Tá? Se não hoje, use esse livro como objeto de estudo ao longo dessa semana para você trabalhar a sua habilidade da leitura, tá? Então, ó, I can plan a trip. I can play a guitar. I can teach English. O que vocês conseguem fazer? O que vocês são capazes de fazer? O que vocês podem fazer? Só para retomar, nesse exemplo que a gente tem, ó, I need to be alone. Tá, essa aqui vai ser a nossa referência pra gente praticar, porque isso é muito importante, gente. Não podemos comer palavras. É a mesma coisa de falar assim, ó, I need to be alone. Ó, isso aqui é como se tivesse colado, tá bom? I need to talk to her. Eu preciso falar com ela. Vou usar o exemplo do Claudio Giovanni aqui. I need to work every day. Excelente. I need to work every day. Vamos aqui com o exemplo usando need com outro verbo depois. Por exemplo, eu preciso limpar minha casa. I need to clean my house. Eu preciso fazer compra no mercado. I need to go grocery shopping. Na verdade, tudo isso aqui é um verbo. To go grocery shopping. Ok? To clean, to work.
Não é legal, gente? Eu sugiro muito que vocês façam isso, tá? Ó, cores. Separem as coisas por cores. Sempre quando você estiver aprendendo principalmente uma estrutura, tá? Aqui a gente só tá reforçando uma estrutura, praticamente. E pensando em vocabulário e trazendo isso pro seu dia a dia. Mas a gente tá trabalhando em estrutura. Sendo assim, eu sei que as coisas mais pra frente no curso vão começar a ficar um pouquinho mais complexas pra você. A gente vai ver outros tempos que são mais, digamos assim, detalhados. Então, faça as suas marcações. Circule, faz traço, porque essa visualização aqui que a gente está fazendo é fundamental para você pensar nas estruturas das frases, tá bom? Bom, e aqui a gente só tem aquela continuação que a gente já tinha comentado, né, de opostos. Katie closes her eyes, she falls asleep. Então, o falls asleep, por exemplo, é um phrasal verb, né? Fall é cair, mas não é cair, ela cai no sono. Então, she falls asleep. Ok, guys? Bom, e é isso, nós só vamos ver essas 3 páginas hoje, e fica aqui o incentivo para você continuar lendo esse livro para ver se ela vai melhorar, em que momento vai melhorar e se eles vão empinar pipa no final ou não. O link do livro tá aqui embaixo, tá bom? Então, se você ainda não tem o cadastro no Epic Books for Kids, faça o seu cadastro, só que faça o seu cadastro como professor, tá bom? Como professor não, desculpa, como pai. Faça o seu cadastro como pai, porque inclusive você recebe sugestões de livros por e-mail. Só que você não está lendo para uma criança, você está lendo para você mesmo. Então não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês peguem esse livro para vocês trabalharem ao longo dessa semana. E não se esqueçam de fazer pesquisas, de usar o dicionário, de colocar o mouse ali em cima da palavra, verificar a pronúncia. E aí, o que você achou dessa aula? Assim como eu falei, sempre tem espaço pra gente aprender uma coisa nova, ou observar o idioma, observar o inglês de uma forma diferente, e a gente sempre encontra alguma coisa nova. Você viu como a repetição facilita o nosso processo de aprendizagem? Quando você tem várias frases diferentes, mas com o mesmo padrão? E você também reparou o tanto que o vocabulário acaba repetindo em situações diferentes? É justamente essa repetição de estrutura e repetição de vocabulário que faz com que você aprenda com mais facilidade. Mas lembre-se que a leitura é somente uma das habilidades no inglês. Nós precisamos trabalhar todas as 4. A escuta, a fala, a leitura e a escrita, certo? Listening, speaking, reading and writing. E aqui no canal eu já fiz várias aulas diferentes falando sobre como trabalhar cada uma dessas habilidades, como que você pode fazer isso, e vou deixar todas as aulas linkadas aqui na descrição do vídeo. Confira porque vale a pena. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha, também compartilhar os seus comentários, porque eu adoro ler o que vocês deixam aqui embaixo, e é válido lembrar que as aulas que eu gravo aqui são pra vocês. Então comente qual aula que você quer aqui, qual dúvida que você tem, porque o seu comentário vira aula nesse canal. Ative o sino de notificações para não ficar por fora de tudo que a gente tem compartilhado por aqui, porque são 2 vídeos por semana. 2 vídeos, 2 aulas por semana. Você não quer perder isso, né? E compartilhe esse vídeo com pessoas que realmente estão se dedicando e estão estudando inglês para alcançar a fluência. Dessa forma você ajuda seus amigos e colegas e também ajuda o canal a crescer. Guys, thank you so much for being here with me today and I see you on the next one. Bye bye!